Olá, queridos. Bom dia para você. Um bom dia na paz do Senhor para você, querido. Como que vocês estão? Muito frio esses dias, né? Como tá frio, né, queridos? Mas em tudo nós devemos dar graças a Deus, né? A palavra do Senhor fala em tudo dar graça, né? Então, que o Senhor Deus nos sustente em todas as estações, né? Que o Espírito Santo de Deus nos aqueça, né? Nesse dia frio, gelado, porque a vida não pode parar, né? A vida continua independente da estação, né? Nós precisamos continuar dando frutos, precisamos continuar, né? Trabalhando, a nossa vida continua, ela não para, né? Que o Senhor Deus nos dê a força que nós precisamos para romper e para vencer, né? As nossas lutas, as nossas fraquezas, os nossos desafios, né? Quantos desafios nós temos que vencer, né? Todo dia vencemos as tentações, vencemos a nós mesmos, a nossa carne, né, queridos? É uma luta diária. Todos os dias nós vivemos essas lutas, essas batalhas, né? E precisamos estar fortalecidos em Deus para que Ele nos dê a força que nós precisamos para vencer tudo isso. Por isso a palavra do Senhor fala assim, ó, basta cada dia seu próprio mal, né? Cada dia nós temos uma batalha para vencer, então vamos vencer a batalha do hoje. Amanhã está no futuro ainda não chegou, vamos viver o hoje, né? Vamos batalhar as nossas batalhas de hoje. Vamos lutar as nossas lutas de hoje. Amanhã o Senhor proverá, né? Um dia de cada vez e Deus em todos eles. Então vamos lá, queridos. Vamos meditarmos aqui na palavra do Senhor e vamos ver qual é o conselho, né? O alerta que Deus ele quer nos trazer hoje, nesse dia, né? Através aqui da palavra dele. Queridos, hoje nós vamos estudar aqui, ó, em Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, no versículo 5, que diz o seguinte, ó. Eu acredito que todos nós, ou quase todos, né, conhecemos a história de Jó, né? O quanto ele foi honrado por Deus, foi provado por Deus, né? Deus provou a fé de Jó, porque Deus sabia em quem, né, ele estava depositando a confiança dele, sabia que a fé de Jó ela era tão grande que suportaria o tamanho da prova que ele viveu, né? Que ele passou. E aí, queridos, aqui no versículo 5 do capítulo 1 diz assim, ó. Sucedia que quando se encontravam os dias do banquete, Jó enviava por eles para sacrificá-los. E Jó se levantava cedo de manhã para apresentar sacrifícios, conforme o número de todos eles. Pois dizia Jó, talvez meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó sempre. Queridos, olha só, né? A profundidade disso daqui, né? Nós vivemos dias assim que as pessoas estão tão afastadas de Deus que é como a palavra do Senhor nos diz, a palavra de Deus para o mundo é loucura, né? Para nós que somos salvos em Cristo é palavra de vida eterna, é poder. Mas para aqueles que não estão em Cristo é loucura. Por quê? Porque eles vivem em outra realidade, em outro mundo, né? E aqui a história nos diz que Jó ele tinha 7 filhos, né? 4 homens e 3 mulheres. E esses filhos de Jó, eles eram unidos, né? Eles se confraternizavam. E quando os filhos faziam os banquetes, né? Nas suas casas, eles convidavam as suas 3 irmãs para estarem juntos, né? Pelo pouco relato que se fala aqui da família de Jó, eles eram unidos, estavam sempre comemorando, festejando, se confraternizando. E por Jó ser um homem íntegro e fiel e que se desviava do mal, né? Como o Senhor Deus diz dele, com certeza, queridos, os seus filhos também eram pessoas íntegras, assim como o seu pai. Com certeza os filhos andavam no caminho desse pai,
que era um pai, né, honrado, temente a Deus, um exemplo de pai. E aqui diz que Jó, essas festas, né, deles, essas confraternizações, quando terminava, né, quando se encerrava o dia do banquete, né, Jó sacrificava, fazia sacrifício pelos filhos. E sabe o que é mais interessante, queridos? É que aqui diz que Jó, ele levantava cedo, né, na madrugada, ele sacrificava conforme o número de todos os seus filhos. Ele sacrificava por todos os seus filhos. E o que é mais incrível disso é que não era por pecados, né? Não é porque os filhos, meu filho pecou, eu vou levantar um clamor aqui para Deus, meu filho pecou, eu vou sacrificar aqui. Não. Porque Jó dizia no seu coração, talvez, talvez, os meus filhos blasfemaram aonde? No coração, no pensamento contra Deus, né? E aqui diz que Jó fazia isso quando? Sempre, era contínuo. Jó fazia isso sempre pelos seus filhos, né? E queridos, olha só, quantos dos nossos filhos blasfemam contra Deus, e não é no coração não, como os filhos de Jó. Porque os filhos de Jó, e nem diz que eles pecaram, diz que Jó, por antecipação, pensava assim, talvez o meu filho tenha blasfemado contra Deus no seu coração. E ele rogava, sacrificava por esses filhos, né? Por todos eles. E hoje em dia, quantos filhos ímpios, arrogantes, né? Blasfemam abertamente, né? Pecam abertamente contra Deus. E os pais, queridos, estão inertes, estão, sabe, cegos para essas situações. Na verdade, nem eu diria cegos, os pais estão enxergando, mas eles estão inertes, eles não fazem nada, né? Os filhos blasfemam de Deus, né? Desonra a Deus. E esses pais negligentes não fazem nada, né? Olha a ação de Jó, a atitude de Jó, né? Jó se antecipava àquilo que poderia vir a acontecer. E hoje, queridos, a gente vive uma realidade tão triste, tão deplorável, tão deprimente, onde os filhos, né, eles são vergonha para os pais. A gente vem de uma sociedade patriarcal e parece que a sociedade está filiarcal hoje em dia, é os filhos que mandam, é os filhos que decidem. Queridos, que coisa mais triste, eu fico imaginando o coração de Deus olhando para tudo isso, né? Se a gente, como humanos que somos, a gente fica escandalizado com a situação dessa, imagine Deus que é santo, né? Uma geração de filhos desobedientes de pai e mãe, uma geração de filhos insolentes, uma geração de filhos, sabe? Não tenho nem palavras para falar. Mas, queridos, a gente sabe que essa é a realidade, né? Uma geração de filhos perdidos, né? Blasfemos. Mas, ao mesmo tempo, por que que esses filhos se tornaram o que são hoje? A vergonha, né? A escória da sociedade. O provérbio diz que o pai que não educa o filho e a sua mãe, o pai que retém a vara, né? Ele passa vergonha, né? Ele passa vergonha porque não corrigiu, não disciplinou. E por que que esses filhos são do jeito que são? Porque os pais são omissos, queridos. Infelizmente a gente não pode lançar toda a culpa para esses filhos. Esses filhos são assim porque houve erro na criação, houve negligência, né? Pais que não oram com os filhos, pais que não oram pelos filhos, pais que não disciplinam os filhos, pais que não dão limites para os filhos e não ensinam valores e princípios para esses filhos. Aí
acontece isso, né? Uma inversão de valores. E sabe o que é mais grave em tudo isso, queridos? É que Deus deu ao pai e à mãe uma coisa chamada autoridade. E a autoridade é poder. Deus te deu autoridade na tua casa, no teu lar. Só que os pais, ao invés de usarem essa autoridade, eles passaram essa autoridade para os filhos. Quem manda não são eles, quem decide não são eles, quem decide é os filhos. Então, a autoridade que Deus deu para os pais passaram essa autoridade para os filhos. E sabe qual é o perigo disso? Autoridade é poder. E uma criança não tem maturidade para usar esse poder. É a mesma coisa de você pegar uma arma e dar para uma criança de 7, de 8, de 9 anos. Olha o perigo. Esse é o perigo de colocar o poder na mão de uma criança. É você deixar uma criança decidir quando ela não tem condição de decidir, né? Então é isso que a nossa geração tem feito, né? Tem permitido que os filhos, né, usem um poder o qual eles não têm maturidade para isso. Aí dá nisso que a gente está vendo. Então, não dá para lançar, né, a culpa total nesses filhos. A culpa foram dos pais que não souberam, não fizeram como Jó, não buscaram em Deus, né, sacrificar por esses filhos, orar por esses filhos, clamar por esses filhos, dizer não. Queridos, os não de um pai e de uma mãe são salvação na vida de um filho. Um filho precisa de limites. Quando Deus criou a natureza e tudo que Deus fez foi perfeito, queridos, na criação de Deus, na vida animal, todos os bichos, todos os animais, eles já nascem, independente. Você vê um bezerrinho nasce, com poucos minutos ele já começa a andar. Você vê uma égua dar luz, com pouco tempo o potro já começa a andar. Eles são independentes, eles não ficam a vida inteirinha com o pai e com a mãe, né? A mãe ensina ali nos primeiros dias e em seguida eles já se viram sozinhos. Mas, queridos, quando Deus criou o ser humano, Deus criou diferente, né? Deus deu para cada um dos pais uma criança que precisa ser acompanhada, educada, amada e cuidada durante muitos anos. É uma vida inteira de dedicação por esses filhos. Ao contrário da vida animal, que Deus já criou pronto, nasceu, eles já vão para a vida. O ser humano, querido, Deus criou diferente. O ser humano precisa de cuidado, precisa ser amado, precisa ser educado, precisa de limites. E é o que não está acontecendo. Os filhos estão criando sem valores, princípios, sem educação. Os pais, eles não têm mais esse cuidado de querer, né, deixar esse legado na vida dos seus descendentes. E, queridos, quando a gente sai do plano original de Deus, como que vai dar certo? Como que vai dar certo, queridos, quando nós saímos do plano original de Deus? Deus, e olhem só, olha a dependência, né, do ser humano. O ser humano é 100% dependente do outro, desde quando nasce até quando morre. Para um ser humano vir a este mundo, ele depende de médico, de enfermeira, da mãe, depende de ser alimentado, amamentado. Ele vem a esse mundo totalmente dependente. Quando ele morre, querido, ele depende de alguém trocar ele, dar banho, levar e enterrar. Então, o ser humano, ele é dependente de outras pessoas. E na sociedade, em todas as etapas da vida do ser humano, ele tem essa dependência, né? Nós somos dependentes uns dos outros, né? E a gente precisa saber, né, como lidar, como ensinar e preparar esses filhos para esta vida, né? Entender como funciona, como se comportar em casa, como se comportar perante a sociedade. E, queridos, como a gente precisa aprender mais na palavra de Deus, como a gente precisa vir mais na fonte, buscar de Deus
conhecimento e prática, queridos, porque conhecer e não praticar é perca de tempo, é vã. Então a gente precisa, queridos, buscar em Deus força, estratégia para criar esses filhos, para educar esses filhos, para caminhar essa jornada junto com eles, para que eles sintam que são amados, né? E como se demonstra amor? Se demonstra amor dando limites, porque aquele que ama disciplina. A própria palavra de Deus fala que o Pai disciplina aqueles que ama. Se você não disciplina o seu filho, quer dizer, porque você não ama ele. Se você quer o bem dele, você vai disciplinar. E a disciplina causa dor, chateação, mas é necessário, né? É necessário a gente fazer isso, né? É necessário a gente ser, né? Ter equilíbrio nas nossas ações e emoções. O sim precisa ser dito e o não também. E a gente precisa saber a hora certa de dizer sim e a hora certa de dizer não, né? Aqui no Salmos, no Salmo 127, no versículo 3, diz assim, ó: certamente os filhos são herança de Deus, recompensa, fruto do seu ventre. Queridos, os filhos, eles são herança, eles não são nossos, né? Deus nos permitiu essa honra, né? De ser, isso é tão grandioso, queridos, é tão espetacular. Deus, ele cria, ele dá a vida e ele compartilha conosco essa missão de criar e educar esse ser que pertence a ele, né? Todas as vidas pertencem a ele, né? Todos são filhos dele. Deus não tem netos, Deus tem filhos, todos são filhos de Deus. É herança. O que você fez para ganhar uma herança? Nada, né? Você recebe esse bem. E os filhos, aqui diz o salmista, eles são herança. Nós recebemos de Deus essa herança. E sabe o que acontece quando a gente não cuida bem de uma herança, de um patrimônio? Ele se acaba, né? Mas quando a gente cuida bem dessa herança, desse patrimônio, o que acontece? Ele dura, né? Ele dura. Então, queridos, olha a responsabilidade que Deus deu para nós como pais, né? Deus nos deu a honra de participarmos junto com Ele da criação humana. Isso é magnífico demais, isso é incrível demais pensar nisso. Eu queria que você meditasse hoje, passasse o dia pensando nessa palavra de hoje. Deus dá a vida, Deus gera a vida e entrega nas tuas mãos, mãe, nas tuas mãos, pai. Deus fala assim: olha, filho, eu quero que você participe também da minha criação. Aí ele confia a você um filho, 2 filhos, 3 filhos, independente de condição. Deus te confia essa herança para você cuidar. E aí você, pai, você, mãe, você vai educar esses filhos, né, nos caminhos do Senhor. Você vai gerar nele fé, confiança, você vai falar desse Deus, você vai apresentar esse Deus para este filho e criar ele na admoestação do Senhor. E queridos, como é importante a gente conhecer, porque ninguém dá aquilo que não tem. É importante você conhecer e entender o teu Deus, o Deus que você serve. Você ter amor por esse Deus e gerar esse amor também na vida desses filhos, porque um dia, queridos, Deus vai cobrar de todos nós essa herança que Ele confiou. O que nós estamos fazendo com a herança do Senhor, queridos? O que nós estamos fazendo com essa herança que Deus colocou nas nossas mãos? O que vamos dizer para Deus quando Deus nos questionar? Cadê os filhos que eu te dei? Cadê a minha herança que eu coloquei nas tuas mãos? Né? O que nós vamos falar? O que nós vamos apresentar? Será que nós vamos dizer para o Senhor: eis aqui, Senhor Deus, os filhos que o Senhor me confiou? Ou será que nós vamos dar desculpas para Deus? Queridos, naquele dia nós seremos indesculpáveis. Outra coisa, cada um anda na luz de conhecimento que tem. Deus não julgará você se você não tem conhecimento, mas Deus julgará você a partir do momento que o conhecimento chegou até você. A partir daquele momento você é responsável por esse conhecimento que você tem. Então nunca é tarde, queridos, nunca é tarde para Deus operar, para Deus fazer um milagre, para Deus salvar, para Deus resgatar.
Então, queridos, que você e eu possamos fazer a nossa parte, né? Errou, pede perdão para Deus e continua. A jornada não pode parar. Vamos continuar, mas a gente não pode deixar para lá e falar: ai, meu filho escolheu isso, tá bom, é a escolha deles. Não, querido, enquanto há fôlego de vida respirando em mim e você, nós temos que lutar por eles, nós temos que orar por eles, nós temos que levantar um clamor por esses filhos, para que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, resgate eles, né? E ajude eles a permanecer, tá bom, queridos? Então, essa é a nossa meditação de hoje, né? Fiquem todos aí na paz do Senhor. Vamos orar, né, queridos? Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome santo, agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia, Pai. Dia frio, gelado, mas que o teu santo e bom Espírito nos aqueça, Senhor Deus, que ele nos ajude a estar aí, ó, conectados, Pai, contigo, com a tua palavra, aprendendo de ti, Senhor Deus, e colocando em prática. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelas repreensões, Senhor Deus, a tua palavra é espada, Pai. Espada, ela corta mesmo, Senhor Deus. E nós precisamos ser cortados pela tua palavra, Senhor Deus, porque nós precisamos acordar, Pai. Acordar da inércia, acordar do sono, acordar, Senhor Deus, da mornidão. Precisamos agir, Senhor Deus, como pais e mães. Nós precisamos, Senhor Deus, entender a tua vontade. Nós precisamos lutar e batalhar, Senhor Deus, por esses filhos, Senhor, essa herança que tu colocou nas tuas mãos. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que cada um de nós, Pai, queremos o melhor para os nossos filhos e oramos por eles, Senhor. Que tu tenha misericórdia, Pai, de cada um deles. Que tu nos ajude, Senhor, a desempenhar bem o nosso papel de pai, nosso papel de mãe. Que nós possamos, Senhor Deus, levar a Ti todos os dias os nossos filhos em oração, Senhor, clamando a Ti, Pai, a Tua bênção, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor Deus, que eles possam, Pai, vir Te encontrar, Pai, ter encontro verdadeiro contigo, Senhor Deus, que eles sejam achados de Ti, Senhor Deus, que eles encontrem amor nos seus lares, que eles encontrem, Senhor Deus, os nãos, Pai, os nãos que vão salvar eles, que vão livrar eles de tantas coisas ruins, Senhor, que esse mundo tem a oferecer por eles, Pai. Que Tu nos capacite, Senhor, enquanto pais e mães, nos dê o discernimento que precisamos, Pai. Nos dê as estratégias, Senhor, que precisamos para que nós possamos, né, orientar esses filhos, Pai. Nós possamos, Senhor, exercer, Pai, a nossa autoridade de pai e de mãe que o Senhor nos deu, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, que nós possamos seguir, Senhor, o exemplo de Jó, que orava pelos seus filhos, não depois deles pecarem, não, Senhor Deus, depois deles transgredirem, mas antes, Senhor Deus, que nós também possamos, Senhor Deus, não esperar ter motivo, Senhor, para clamar a Ti por eles, mas que todos os dias, Senhor Deus, nós levemos a cada um deles diante do Teu trono de graça, Senhor Deus, para receber de Ti, Pai, a misericórdia que eles precisam, Senhor. Abençoe a cada um deles, Senhor Deus, e abençoe a cada um de nós, os pais, nos dando sabedoria e discernimento, Senhor, para conduzi-los, Pai, nos Teus caminhos, e aqueles que já se afastaram de Ti, Senhor Deus, que Tu nos dê também, Senhor Deus, força, Senhor Deus, para testemunhar, para orar por eles, para clamar por eles, Senhor Deus, e que a nossa esperança, Senhor, de um dia Tu trazer eles de volta, Pai, brilhe sempre no nosso coração, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pela companhia. Que os Teus anjos, Pai, sigam conosco nesse dia, Senhor, acampados, nos blindando, nos guardando, Senhor Deus, da seta do inimigo, Senhor Deus, das armadilhas, Senhor, das intempéries, Senhor Deus, que o inimigo tem levantado, Senhor, laços, Pai, tantas coisas ruins, Senhor, que o inimigo trama contra nós, Senhor, mas em Ti, Senhor Deus, nós somos mais que vencedores, Pai, nos cobre, Senhor, com o sangue poderoso de Jesus Cristo, Pai, nos livra, Senhor, de todo o mal, de toda cilada, Pai, armada pelo inimigo na nossa vida, Senhor Deus, nos dá, Pai, a Tua paz, a direção e a proteção do Teu Espírito Santo conosco hoje, Senhor Deus, que Ele nos dê, Senhor, discernimento na mente, Senhor, que Ele nos dê estratégia, Pai, de como melhor Te servir e Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai. Obrigada por tudo, Senhor, fica conosco, Pai, é o que Te peço, Te agradeço. Peço por cada um dos meus irmãos também, Pai, que estamos aqui, que Tu abençoe o lar deles, Senhor Deus, os filhos, Pai,
que eles sejam abençoados, Pai, que cada lar receba a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, amém. Amém, queridos, é isso aí. Esta é a mensagem que o Senhor Deus trouxe para nós hoje, que nós possamos estar alertas, queridos, e vivendo a vontade de Deus, tá bom? Queridos, fiquem todos na paz do Senhor, que Jesus esteja aí, 100% no seu coração, e que o seu dia seja um dia de luz, um dia de paz, um dia cheio da presença do Espírito Santo, tá bom, queridos? Fiquem com Deus.